porque eu sei que Tu está aqui, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, obrigado pela Tua presença, Pai, porque Tu és fiel, Tu és digno, e todo louvor seja dado a Ti, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Levante a sua mão. Nós vamos fazer mais uma vez esse louvor, mas eu quero que você libere a fé que tem dentro de você. Libere o rio de Deus que tem dentro de você. Libere. Carlos, mas eu não estou sentindo rio nenhum, eu estou me sentindo seco. Os teus sentimentos são mentira, mas a palavra de Deus é a verdade. Os teus sentimentos são mentira, mas a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus está no meio de vós. O Senhor Jesus disse que se você bebesse da água que Ele tinha para você beber, do meu e do seu interior fluiriam os rios de água viva. Isto é a verdade. Ignore os teus sentimentos, vá além dos teus sentimentos. Use a sua fé, porque a fé não é mental, a fé não é sentimental, a fé é espiritual. Mais uma vez, nós vamos louvar mais uma vez. É o nosso culto racional. Você vai usar a sua mente para declarar, você vai falar e você vai ouvir o que você está falando e você vai crer. Amém? Mais uma vez esse louvor, porque o Espírito Santo está aqui. A presença do Espírito Santo é mais real do que eu e você. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Mesmo que você não sinta, Ele está trabalhando, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Cativos de alma são dados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos fazer dessa música uma declaração profética. Pai, eu quero contemplar a Tua glória e majestade, Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, não apenas nos atos, não apenas no ato, no santo lugar. Eu quero Te entronizar, Senhor, entre os querubins. O Senhor nos leva, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono. Faça desse louvor a sua oração. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Nos leva, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para Te adorar, para Te adorar, Senhor. Oh, leva-me
leva-me à sala do trono. Nos leva, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Mais uma vez, o Senhor, pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Já que o pastor deixou a Bíblia dele aqui em cima, eu vou ler na Bíblia dele, na mensagem. É um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Nós vamos ler a partir do versículo 17. É a respeito do jovem rico. Marcos 10, 17 em diante. Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. Ele disse: Mestre, faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: Falta algo. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Toda a sua riqueza, então, estará no céu. Depois, venha me seguir. Foi um choque. Aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi, sendo muito apegado aos seus bens. Não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês fazem ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos foram pegos de surpresa, mas Jesus continuou: Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Perguntaram. Jesus olhou bem firme para eles e disse: Ninguém tem chance se pensa que conseguirão pelo esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Amém? Você pode se assentar. A parábola do jovem rico é muito conhecida, mas eu não quero dizer que você está proibido de pensar. Eu não quero dizer que enfatizar a questão do amor ao dinheiro, você não está impedido de comprar e vender. A frase que eu gostaria de dar ênfase é essa: uma coisa te falta. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do teu lado: uma coisa te falta. O que me falta, Carlos? O que me falta? Para o jovem rico,
faltava realmente ele deixar as suas riquezas. Mas a resposta dessa coisa que falta não sou eu que vou dar para você. A resposta não vem de mim, mas vem de você. Jesus não estava falando simplesmente numa questão de riqueza. E eu não estou aqui pregando um voto de pobreza. Muito menos o fato de você abandonar tudo. Mas o próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 10, que se eu e você não deixarmos pai e mãe, por amor dele, nós não somos dignos dele. Quando ele fala de deixar, ele não está falando de abandonar, de sermos negligentes, porque senão ele seria incoerente. Honrar pai e mãe é mandamento. É mandamento. Muitos de nós precisamos parar um momento e buscar responder uma pergunta para nós mesmos. O que está nos faltando para que nós possamos seguir Jesus? Existe uma multidão de salvos. Existe uma multidão de salvos. E existe uma outra multidão de pessoas que nem são salvas. Mas na mente de Deus, Ele ainda continua trabalhando dessa mesma forma. Da multidão de pessoas, Ele está chamando uma multidão de salvos. Da multidão de salvos, Ele está chamando alguns discípulos. Do meio dos discípulos, Ele está chamando alguns para uma intimidade. Em que lugar você se encontra? Na multidão? Na multidão de salvos? Você já se tornou um discípulo? Eu não quero que você responda para mim. Eu quero que você responda para você. Quem é o seu discipulador? Não venha falar para mim que é o pastor Cláudio. Porque discípulo e discipulador fala de discipulado, discípulo ao lado. Quem é o seu discipulador? Quem é o seu discipulador? Com quem você anda próximo? Quem você vê fazendo a obra de Deus para que você possa imitar? Quem? Quem é que vai poder orar por você e te enviar para que você faça obras maiores? Esse é o nosso desafio, enquanto Ministério Comunhão, Sal e Luz. E aí, eu já tenho 3 alvos de oração. Qual o primeiro alvo de oração, Carlos? Vamos orar para que Deus, o Espírito Santo, esteja chamando da multidão alguns para a salvação. E se você conseguir se lembrar de alguém, você vai orar por ele. Vamos orar para que o Espírito Santo esteja tirando alguns desse grande número de pessoas que são salvas dentro da comunidade, dentro do Ministério Comunhão, Sal e Luz, para se tornarem discípulos. E eu não estou falando de trabalho, viu? Eu não estou falando de trabalho. Porque de repente você pode estar trabalhando no ministério e não ser discípulo do seu líder. De repente você pode ter pessoas trabalhando com você e você não ser o discipulador deles. Esse é o método de Jesus.
Este é o método da Bíblia. É assim que funcionam as coisas no reino de Deus. No reino de Deus funciona assim. Existe uma multidão. Do meio da multidão, Jesus chamou as pessoas para a salvação. Do meio dos salvos, ele chamou os seus discípulos. Do meio dos discípulos, ele chamou alguns para ter intimidade. É claro que também está escrito que Cristo é o nosso modelo de discipulado. Cristo é o nosso discipulador. Cristo é o nosso discipulador. Jesus, ele falou para os seus discípulos que eles fariam obras maiores, mas após os discípulos serem chamados, eles viram Jesus fazer. Eles oraram como Jesus orava. Eles anunciavam as boas novas que Jesus anunciava. E depois Jesus os enviou para que eles pudessem ir. Nós precisamos orar. Para quê? Para que discípulos e discipuladores possam se encontrar. Nós precisamos orar para que a minha e a sua intimidade melhore. Eu não estou falando de ler a Bíblia em casa, eu não estou falando de orar. Eu estou falando do grande desafio de nós nos encaixarmos na visão, não do Ministério Comunhão, Sal e Luz, na visão da Bíblia. A visão do Ministério Comunhão, Sal e Luz é aquilo que está escrito na Bíblia. É o modelo de Jesus. É o modelo de Jesus. Amém? Então eu gostaria que agora, como nós fizemos semana passada, de 2 em 2, não quero marido e mulher, não quero namorado e namorada, não quero com a mesma pessoa que você orou semana passada, você vai procurar uma pessoa diferente. Amém? Amém? E nós vamos orar nesse sentido, vamos fazer uma oração de concordância. Eu estou ensinando o princípio, que é um princípio de oração. Qual o princípio? Tudo aquilo que você concorda aqui na terra é concordado no céu. Amém? O profeta Amós profetizou: andarão, pois, 2 juntos se não tem acordo? Existe um princípio espiritual de que 1 afugenta 1000, 2 afugenta 10.000, e o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Quando nós estivermos orando de 2 em 2, a primeira oração que você vai fazer é dizer: Espírito Santo, faz com nós um cordão de 3 dobras agora. Amém? Amém? Ore para que o Espírito Santo te leve a entender isso. Em que posição você está? Será que você está na multidão ainda? Multidão daqueles que assistem Jesus multiplicar o pão e comem do pão? Multidão daqueles que, quando está doente, corre: Jesus, filho de Davi, me cura. Ou talvez você esteja no meio da multidão daqueles que, embora seja salvo, mas ainda faz parte da multidão daqueles que dizem: olha, eu trouxe a minha filha aqui endemoniada, Jesus. Ou você já se tornou um discípulo? E eu não estou falando de participar da escola dominical, porque não acabou. Mas todo discípulo tem que estar envolvido num discipulado.
E discipulado não é brá, 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 brá. Discipulado não é que o discípulo acredita no discipulador, nem que o discipulador acredite no discípulo. É claro que existe uma necessidade. Como o pastor pregou há algumas semanas atrás. Quem anda com um matador de gigante se torna um matador de gigante. Quem é discipulado por um matador de gigante, inicialmente se torna um discípulo de matador de gigante, mas fatalmente se tornará um matador de gigante. Fatalmente se tornará um matador de gigantes. Amém? Amém? Então, nós precisamos orar. Nós precisamos orar, nós precisamos gerar isso. A direção é a direção do altar. Eu não sei se você entende, mas 99% das pregações do pastor Cláudio, pelo menos no último ano e meio que eu estou aqui, não tinha nada de pregações teológicas, onde você faz um esboço e você simplesmente alimenta a igreja como pastor. Ele tem dado direção profética do altar. Ele tem conduzido a igreja profeticamente do altar. E eu quero crer que você é alguém que, no mínimo, se tornou um discípulo de oração de Jesus. Porque, embora Jesus tivesse 12 discípulos, era sempre 3 que estavam junto com ele para orar. Era sempre 3 que estavam junto com ele para orar. Então eu fico em paz. Já faz um bom tempo que eu acompanho discípulos. Já faz um bom tempo que eu entendo isso. Isso não é uma questão desta igreja. Isso é uma questão da Bíblia. Se você olhar para a Bíblia, Jesus tinha 12 discípulos. 3 estavam com ele orando. 3 estavam com ele orando. E na hora mais difícil eles até dormiram também. A pressão espiritual foi tanta que eles dormiram. Mas eles pelo menos estavam lá. Diz para a pessoa que está do teu lado: se você está aqui, é porque você é um discípulo de Jesus, chamado para a oração. Amém? Jesus, ele enviou os seus discípulos de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque é melhor que sejam 2. Por quê? Porque se um está fraco, o outro ajuda. Se um cair, o outro levanta. Amém? Então nós precisamos orar nesse sentido. Então vamos procurar um espaço aí. Você já entendeu? Se eu ver, eu vou pedir para trocar, viu? Procure alguém que você, de preferência, não saiba nem o nome. Primeira coisa, se você não souber o nome, você vai perguntar o nome. Vamos lá? É exercício, né? Exercício de amor. Vamos lá? Ô Tiago, eu vou pedir para você continuar aqui. Comecem a orar. Comecem a orar. Pergunta para o irmão se ele tem alguma coisa que você deixa um orar primeiro, o outro concorda. Vocês são parceiros de oração nesse momento. Mas é para orar por alto, para o irmão poder concordar, viu? Começa a orar, vai orando.
pelo menos o irmão precisa ouvir sua oração, senão ele não tem como concordar. Aleluia.